Pessoal, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa conversa com o Luiz Vilaverde e agora a gente vai falar um pouco mais sobre um dos maiores cineastas da história do cinema, que é... Cadê o efeito, Luiz? Querido Fritz Lang. Cadê aquele efeito? Cadê o efeito? Ah, muito bem. Isso é uma biografia do Fritz Lang? O que é? Mostra aí melhor. Isso daqui é um suplemento que o meu irmão, né, grande João Vilaverde, deu de presente para mim, porque teve uma exposição em Brasília, do Banco do Brasil, sobre a obra do Fritz Lang. Ah, então, olha só. esse livro aqui, que tem vários ensaios, tem análise dos filmes dele, parte biográfica também, né, de toda a carreira do Fritz Lang, que é bem legal esse livro aqui. Então, quem conseguir colocar as mãos nele, se chama Fritz Lang, O Horror Está no Horizonte. Muito bem. E, bom, queria só trazer essa relação assim, entre o Fritz Lang e o David Fincher, que é um cineasta que você gosta não pouco, porque eles têm essa origem, né? Os dois começaram trabalhando nos bastidores do cinema, ajudando na construção do cenário, o Fincher a mexer ali com efeitos especiais e tudo. E como que você vê essa relação dos dois? Tem um paralelo mesmo ou estou viajando? Se chama Madonna Express Yourself, o paralelo. Ah, tá. Na época foi o clipe mais caro da época. Hoje acho que é o segundo ou terceiro clipe mais caro da história dos videoclipes. Foi dirigido pelo David Fincher para Madonna. E é curioso que chama Express Yourself, né? Então se expresse. Ele, na verdade, ele recriou nos anos 90 toda a Metrópolis do Fritz Lang pro clipe da Madonna, né? Inclusive o expressionismo, eu acho que foi o expressionismo alemão como um todo, ele foi o mais recorrente nos videoclipes do final dos anos 80 para os anos 90, porque não só você tem o clipe do David Fincher, mas o Under Pressure do Queen tem o Nosferatu, o Radio Gaga mistura Blade Runner com Metrópolis, e também aquela do Queen que é a I'm Going Slightly Mad, é bem Caligari, né? Aquele clipe, eu não sei se você se lembra. Sim, né? sim. Que aí, que a primeira vez que eu vi o clipe, eu pensei, nossa, eles se inspiraram no Tim Burton, né? Do Edward Mãos de Tesoura, só que não, eles estavam citando o Gabinete do Dr. Caligari, que na época eu não conhecia. Mas o expressionismo ele foi muito recuperado, né, por esses cineastas de videoclipe dos anos 80 e 90, né? E o Metrópolis que é citado inúmeras vezes, né? Fritz Lang, cara, a gente falou no primeiro episódio sobre o A Morte Cansada. Fritz Lang, assim, bom, se A Morte Cansada deu nascimento ao gênero da fantasia sombria, né, o Dark Fantasy, Metrópolis é o filme de ficção científica por excelência, né? Não só de ficção científica, mas também de distopia científica, né? E você também tem o retorno do duplo naquele filme, né? Você queria perguntar? Você quer fazer como? Você vai falando filme a filme e a gente vai voltar para falar um pouco mais detalhadamente de cada filme? Ou você já quer dar... Como que você quer fazer aí? Eu acho que assim, a gente pode discutir alguns dos filmes do Fritz Lang e como que eles tiveram sobrevida na cultura pop, né? Como eles assim, na cultura pop. Pode ser uma boa. Você tem o... Opa, deu um barulho aí. O Metrópolis, que como você falou, é o filme que inaugura a ficção científica, correto? Isso. O anterior, na verdade, o primeiro é a Rua, que inaugura o Noir. Isso. Qual que é a ordem direta? Explica melhor pra gente aí, Luiz. O A Rua não é dele, né? O A Rua é de outro diretor. Sim, verdade, desculpa. O Metrópolis, que agora, assim, eu sou péssimo com data, tá? Assim, os anos eu me confundo, mas assim, A Morte Cansada é de 1921, que seria o Dark Fantasy. Aí você tem, acho que é de 27, o Metrópolis, que foi roteirizado pela Thea von Harbou, que era a esposa do Fritz Lang na época. E, inclusive, o roteiro do Metrópolis ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Darkside, tá? Tem uma edição bem bonita dele. Aí o Fritz Lang ele faz um épico de fantasia, de high fantasy, aí no caso, não é dark fantasy, que é os Nibelungos. Que assim, o Nibelungos parte 1 tem 2 horas e os Nibelungos parte 2 tem tipo 2 horas e 10. Então, e um foi lançado, eles foram lançados com 2 anos de diferença, né? Então, já antecipando aí o Senhor dos Anéis, né? Porque o Anel dos Nibelungos serviu de inspiração para o Tolkien,
porque é uma lenda alemã antiga, né? E o Fritz Lang, ele criou em estúdio toda a paisagem natural. Ele não filmou na natureza. Então, todas as florestas, árvores, castelos, as perseguições de cavalos e luta, é tudo em estúdio, aquilo, né? E tem uma sequência que é muito Fritz Lang nele, que você vê o Siegfried no cavalo, ele tá todo silhuetado. É assim, que é um clássico plano Fritz Lang, né? De você colocar todo mundo em alto contraste e silhuetas, né? Então você tem nos Nibelungos, você tem o primeiro filme de fantasia e contos de fadas, digamos assim, do cinema. Aí o Fritz Lang, ele tem um filme muito impressionante que ele está no limiar do cinema mudo com o cinema falado, que é Emil, o Vampiro de Düsseldorf. Esse, sim, ele é considerado o primeiro filme noir da história, né? E, ao invés de ser o primeiro pré-filme noir, ele é o primeiro filme noir, e ele é também considerado o primeiro filme de serial killer do cinema, né? Que aí você tem uma trama de um assassino de crianças, que é o Peter Lorre. Ele tem uma compulsão que é trágica, né? Porque às vezes você sente que ele não quer fazer aquilo, mas ele não consegue se controlar também. Então esses impulsos internos de um psicopata que tem que matar aquelas crianças, de toda a investigação e perseguição que tem naquilo. Num drama que, apesar de estar com cenários realistas, ele é muito escuro, né? Muito sombrio o filme. E o Fritz Lang, depois, a Tia von Harbou, ela se encantou pelo nazismo, né? E o Fritz Lang sempre achou o nazismo um negócio abominável, né? Ele teve reuniões com Goebbels, assim, terríveis e tudo mais. E o Fritz Lang, ele faz um filme muito impressionante, chama o Dr. Mabuse, o Jogador, que eu não sei exatamente como classificar ele como um gênero popular, a não ser que a gente chame ele de o primeiro filme de espionagem da história. Você tinha contado o primeiro filme do James Bond da história, né? É como se fosse o primeiro filme do James Bond, porque assim, você tem um típico vilão expressionista, que é o Dr. Mabuse, o jogador, né, o The Gambler, que ele é um cara que usa cartola, usa um sobretudo, um fraco, ele se apresenta bem, mas ele é um hipnotista, ele manipula as pessoas, né, com essas técnicas quase mágicas de hipnose a cometerem crimes por ele, só que não é um filme de terror, ele não é um monstro expressionista. O plano do Dr. Mabuse no primeiro filme é destruir a economia alemã, porque ele vai atacar a bolsa de valores. E aí o Mabuse, usando os poderes dele, ele manipula e controla toda uma rede de assassinos e criminosos que vão se espalhando por Berlim, né? Então você tem uma narrativa meio policial, meio noir, pelo visual expressionista. Você tem uma figura que é meio que um monstro, mas numa trama que envolve toda a Alemanha. E tem consequências internacionais também. Então ele é visto como o primeiro grande filme de suspense ou um filme de ação de espião. E é uma crítica, claramente uma crítica também ao nazismo, né? Exatamente. É por isso que ele começa a ter, apesar da Tia von Harbou ter escrito o roteiro, ele já começa a ter problemas ali porque ele claramente se inspirou nos camisas pardas do Hitler, né? Para fazer todas essas gangues de arruaceiros e também de ter um manipulador extremamente sutil, que é o Dr. Mabuse, claramente na figura do Hitler e também na do Goebbels, né? Porque, como eu falei, o próprio Fritz Lang, ele tentou, o Goebbels tentou cooptar, né, o Fritz Lang para fazer filmes pró-alemães, né? Pró-sentimento alemão e tudo mais, né? E não deu certo. Então, assim, esse filme do Dr. Mabuse, ele inspirou muito William Friedkin. William Friedkin, que ele dirigiu o Operação França, dirigiu o Exorcista, mas o Friedkin, ele tem um grande filme neo-noir de espionagem que se chama Viver e Morrer em Los Angeles. E o próprio Friedkin falou, cara, minha referência foi aqueles filmes de espionagem, os filmes noir do Fritz Lang, cara, assim, Fritz Lang na veia, assim, total. E aí o Fritz Lang, esses seriam, assim, os grandes filmes que ele fez na Alemanha. Ele foge da Alemanha, ele se autoexila da Alemanha, ele passa por um período francês, onde ele dirige alguns filmes, inclusive ele dirige a primeira continuação do Dr. Mabuse, que se chama O Testamento do Dr. Mabuse, e aí ele vai para os Estados Unidos, onde ele se torna um diretor muito requisitado, né? Ele filma faroeste, filma muito cinema noir também, e se aposenta do cinema em 1960, se não me engano.
né? Então ele tem uma carreira assim, ele foi o diretor que trouxe de fato a estética expressionista pro cinema americano, mais mesmo do que o próprio Murnau, porque o Murnau morreu muito cedo, né? Apesar de que ele produziu eu diria que 3 obras-primas nos Estados Unidos, né? Que é o Aurora, o City Girl, que seria o Pão de Cada Dia, acho que é em português, que é o filme que serviu de base para o Terrence Malick fazer Os Cinzas do Paraíso, e o Tabu, que foi o último filme que ele fez, né? Ele morreu antes inclusive, do filme ser lançado, né? Mas o Fritz Lang, assim, eu acho que de todos esses diretores é o cara que de fato importou a estética expressionista para o cinema americano. Uhum. E aí, vamos pensar um pouquinho, então, filme a filme, aí, do Fritz Lang. Você já tinha comentado um pouco opa, nossa, Morte Cansada. do Morte Cansada, que eu tô com a rua na cabeça, sei lá por quê. Eu tô com a rua na cabeça porque pela questão do noir, assim, eu tô meio... Mas você comentou um pouquinho sobre o Morte Cansada, mas o segundo filme dele vai ser o Metrópolis, é isso? Agora eu precisaria dar uma olhada na filmografia dele para ter as datas, assim, mas eu tentei esquematizar esses gêneros aqui. Vamos dar uma colada aqui. Vocês perdoem, é que é a idade, viu, galera? Aqui tem toda muita coisa também para vou pegar uma filmografia básica dele aqui, só para a gente não se perder mesmo. Aqui. Ou pelo menos os principais filmes também, né? Aqui. Não. Na verdade, veio o Dr. Mabuse, veio antes do... É o Dr. Mabuse, o Nibelungo, o Metrópolis e o M. Isso. Assim, dá pra gente falar desses filmes aí, né? O M faz sentido ser o último porque ele já é sonorizado, né? Sim, sim. Uhum. Mas então, o Dr. Mabuse, você falou aí dessa questão, mas esteticamente, o que ele traz também já de referências aí que a gente pode lembrar que vale a pena prestar atenção nele? Porque, assim, eu acho que nessa questão do tratamento do vilão expressionista numa chave de um filme de espionagem, né, uma grande conspiração que tenta destruir a Alemanha, ele, na verdade, é o grande antecessor dos filmes do 007. Sim. Porque se o Ian Fleming ele escreve aqueles livros que são romances quase pulp, né, bem hard-boiled mesmo, só que com um espião, ao invés de você ter um detetive particular, os vilões do 007 sempre são duplos dele, sempre são espelhos deformados do 007. Então, assim, se o James Bond é um cara bonito, que pega todas as meninas, pega todas as mulheres, não sei o que, ele vive grandes aventuras, não sei o que, os vilões, eles sempre são pessoas que têm deformações físicas. Então, você pega o Dr. No, ele tem aqueles braços mecânicos, o Kananga, né, que é o vilão do Viver e Deixa Morrer, ele é descrito como um ogro pelo Ian Fleming. Você também tem o próprio Blofeld, né, que seria, acho que o Blofeld seria o número 1 da Spectre, né, que é aquela agência de terrorismo que o 007 enfrenta, que é um cara careca, que tem uma cicatriz, um olho mal formado, fica lá com o gatinho dele, nunca tem nenhuma mulher perto dele, quer dizer, ele seria o perfeito antagonista do 007, né? Nesse sentido de ser um espelho de quem o James Bond é, né? E o Dr. Mabuse, ele traria, na verdade, esse protótipo, né? Quase que a figura arquetípica do vilão de filme de espião, né? Até mesmo, se você pegar o John le Carré, que é aquele autor de histórias de espionagem dos anos 70, inglês, ele tem o personagem principal dele, que é o George Smiley, e o rival dele é o russo Karla, que você nunca vê nos livros, né? E nas adaptações de cinema também não. E a ideia é que o George Smiley descreve o Karla como sendo o meu duplo, o meu espelho, só que da União Soviética, né? Uhum. Então, até mesmo num livro mais realista de espião, você também tem a questão do duplo demoníaco, né? E curiosamente, estava até... não comentei aqui, mas pensando aí no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e na própria origem dos personagens que fazem lá parte da mitologia do Batman, no Coringa é o duplo do Batman, né? E o Coringa é um personagem criado graças ao cinema expressionista alemão, né? O Paul Leni, que foi um grande diretor de filme expressionista, quando ele vai para os Estados Unidos, ele filma o Homem que Ri, né,
baseado do Victor Hugo e tal. E o Bob Kane vai no cinema e vê, né? Assim, que a história do homem que ri, para quem não sabe, é um homem que tem permanentemente um sorriso, né? Ele não consegue tirar aquele sorriso, então ele usa um véu sobre a boca, né? E aí tem até aquela cena famosa que o interesse romântico dele baixa assim o véu e vê aquele ricto, né, de sorriso, e ela se horroriza, né? Então você tem aquela figura trágica né, o próprio Coringa com o sorriso permanente na boca também já influenciou o Bob Kane, né? Sim. Na verdade, eu diria que boa parte dos vilões não só do Batman, mas os grandes vilões das histórias em quadrinhos, eles carregam essa noção do duplo, né? O Duende Verde, o Homem-Aranha, o próprio Rei do Crime, acho que com o Demolidor vale a pena fazer a comparação também. Você tem essa questão recorrente, né? No Batman é muito claro, né? O Duas Caras como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Uhum. Sim, sim. E aí o Mabuse, o Testamento do Dr. Mabuse eu não assisti. Ele retoma a ideia do primeiro? Ele retoma, assim, faz muitos anos que eu vi o Testamento do Dr. Mabuse. É um médico que tá absolutamente obcecado com o Dr. Mabuse e com os crimes originais, e ele incorpora a personalidade do Dr. Mabuse nele. E aí ele começa a atuar como se fosse uma espécie de Dr. Mabuse reencarnado. Que esse seria o testamento dele, né? O testamento de um legado de loucura e de crime, né? E aí, em 1960, o Fritz Lang lança o último filme do Dr. Mabuse, que chama Os Mil Olhos do Dr. Mabuse, né? Que aí já é um filme que eu já não gosto tanto, apesar de ele ter um visual muito rebuscado, assim. Eu nem sabia que era uma trilogia. Eu lembrava do primeiro e do segundo, mas não sabia nem do terceiro. Sempre aprendendo. Essa é a lição aqui também. Bom, aí depois o Mabuse vem as duas partes do Nibelungo, que você comentou aí também, que é os filmes originais de fantasia épica, né? Que vão influenciar diretamente o Senhor dos Anéis. E sem os Nibelungos não haveria o Senhor dos Anéis. E tem um outro filme que é esquecido, que é do Ridley Scott, 1985, chama Legend, que é com Tom Cruise. Esquecido. Tom Cruise com o dente torto lá, ele não tinha nem feito a correção dos dentes ainda. Ninguém se lembra desse filme, cara. Foi um fracasso de bilheteria e tal, né? Ninguém se lembra. Fantástico, cara. Tem o demôniozão lá e tal. É muito. Mas realmente é um filme. Eu não lembro que foi um fracasso. Eu lembro que eu assisti. Pô, por que foi um fracasso? Eu assisti. Eu gosto de filme fracassado. Ele foi um desastre de bilheteria e ele foi o filme que serviu para Hollywood falar assim: gênero de fantasia não dá para você fazer para adulto, né? No cinema. Tem que ser filme de criança, porque adulto não compra ingresso para esse tipo de coisa. O Senhor dos Anéis é que, na verdade, rompeu com isso, né? O Ridley Scott, nesse filme, ele recria toda aquela paisagem medieval, fantasiosa, toda em estúdio. O filme inteiro é filmado em estúdio. Aquelas árvores, todas aquelas plantas que foram colocadas no estúdio, até mesmo um lago, né? Que você tem aqueles unicórnios que bebem água. Ele construiu todo aquele riacho, tudo aquilo ele foi feito como o próprio Fritz Lang fez com os Nibelungos, né? De reconstruir uma floresta, uma paisagem natural em estúdio. Essa é uma coisa, não tem muito a ver assim com o que a gente conversou até agora. Na verdade tem sim. Você assistiu o Fausto do Sokurov? Não, esse eu não vi. Não, porque é muito interessante, assim, ele não tem a ver com o Nibelungo, nem com os filmes de fantasia. Tem mais a ver talvez com o próprio o Fausto, do Murnau mesmo, assim, de uma certa forma. Só que é um filme bem perturbador, assim, ele tem ele usa muito distorção de lente, assim, sabe? Tanto que se você não estiver muito bem preparado, você é capaz de você passar mal vendo o filme. Fisicamente mal, porque ele dá umas distorções assim nas imagens que são meio perturbadoras mesmo, assim. Esse filme, o Fausto, ele faz parte de um ciclo do Sokurov que examina o totalitarismo, né? E as figuras autoritárias e tal, né? Exato. É o quarto filme, né? É curioso porque, assim, no expressionismo alemão, você tem duas versões na historiografia, né? Então, você tem a versão da Lotte Eisner, que é a do Tela Demoníaca, e a outra versão canônica da história é um livro que chama de Caligari a Hitler, do Siegfried Kracauer. Ele publicou esse livro em 1947, se eu não me engano, e o que motivou esse projeto de historiografia e de análise do cinema expressionista alemão do Kracauer foi como que a Alemanha criou Hitler.
Então, quando ele examina o cinema expressionista alemão com esse viés, ele vê que todos aqueles personagens ególatras, assassinos, criminosos, e que são fascinantes, porque todos esses vilões do expressionismo alemão, eles é que são o foco, nunca no herói, é sempre neles, né? Então ele fala assim, a Alemanha estaria desejando Hitler, imaginando Hitler através desses filmes. Ele usa inclusive uma expressão que ele fala que o cinema expressionista alemão foi um desfile de déspotas no cinema, né? Então você tem e essa, por ser uma leitura canônica, né, que é meio oposta à da Lotte Eisner, você tem uma reação muito ambígua ao expressionismo alemão, né? Porque muita gente fala assim, putz, será que é um cinema proto-nazista, proto-fascista, assim, na Alemanha? Ou será que, na verdade, simplesmente é uma dramatização de gêneros populares e do espírito romântico mórbido alemão, né? Porque você tem, inclusive, nessas figuras ególatras que, ao deformarem a visão de mundos deles, será que não seria uma personificação do Et Homo, do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche? Mas aí parece uma coisa meio do Werther, né? O cara lá do Sedução dos Inocentes. O cara, tipo, coloca a culpa da situação política do país, do que acontece na arte, né? Do tipo, olha, a arte que criou isso. E que é aquela coisa, né? Até porque não faz muito sentido, porque a maioria desses cineastas, pelo que eu sei, fugiram da Alemanha, né? Ninguém estava... que já seria uma forma de você notar que, assim, tipo, olha, eles estavam mais, aspas, denunciando, né? Nem existia, mas eles estavam antecipando, eles estavam intuindo o apocalipse alemão, digamos assim, né? A tragédia alemã, e não exaltando essa tragédia. Aqui, essas figuras, quando você vai contar uma boa história, essas figuras demoníacas são meio fascinantes, né? Já visto o Hannibal Lecter, o Leatherface, por aí vai. Você tem essa fascinação. Eles são figuras que eles rompem com a ordem, né? Então a gente se projeta neles também porque tem aquela coisa, a gente quer romper com a ordem também, a gente quer tocar, tem vezes que a gente quer se projetar como uma figura que bota tudo pra... A verdade é essa. A gente pode dar um spoiler aqui, não vai ser spoiler, mas a gente pode comentar aqui, a gente falou isso no podcast sobre o Clube da Luta, né? Quem não quer, em determinado momento da vida, falar assim, meu, dane-se tudo, eu vou morar numa casa de papel, na Paper Street, né, numa casa qualquer, não vou pagar a conta de luz, não vou pagar nada, vou tocar minha vida e pronto, dane-se a sociedade, né? Então tem isso, né, esses desejos de poder e manipulação estão dentro de nós. Mas o legal é que também esses cineastas, eles mostram o quanto isso é uma deformação da alma humana, né? Tem isso. Acho um filme contemporâneo que ninguém apontou como sendo um filme expressionista, que é brilhante, que trata muito bem o duplo e o totalitarismo, que é O Homem Duplicado, do Denis Villeneuve. Que é a adaptação do José Saramago, né? Assim, tudo bem que o totalitarismo e o fascismo salazarista, né, são temas recorrentes na literatura do Saramago, mas o Denis Villeneuve, quando ele adapta o romance, ele fala, eu vi o duplo aqui como sendo uma projeção desse desejo de controle, do totalitarismo que existe na alma de cada um, né? Uhum. Então, o fragmento de Jake Gyllenhaal naquele filme, ele tá assim, se você pegar todas as entrevistas do Villeneuve na época do lançamento desse filme, o tempo todo ele fala de como ele buscou dramatizar essa projeção, esse desejo totalitário de controle da realidade que todo mundo tem dentro de si, né? Sim. É um filme que, inclusive pelo visual sombrio, a própria forma como ele filma o Toronto, né? No Homem Duplicado, ela remete muito, assim, né? À construção da paisagem expressionista, assim, né? Bom, aí veio o Metrópolis. O Metrópolis tem essa história curiosa que você falou, que a esposa roteirista do Metrópolis era assim, não só simpatizante, como ela era do Partido Nazista, né? E aí é bem interessante que você pega, que é um filme que basicamente denuncia o totalitarismo escrito por uma totalitarista. É uma coisa muito, tipo, é para dar bug em millennial, né? Mas isso, é um movimento estético profundamente ambíguo, né, cara? E que vive com um contraditório, né, o tempo todo, né? Inclusive até com o próprio paradoxo, né? Sim. O que eu acho muito impressionante, assim, do estilo do Metrópolis é porque, assim, primeiro você tem
o primeiro androide do cinema, né, que é a Maria, que é criada por aquele cientista louco que tem inclusive um braço biônico, né? Uhum. Mas eu acho que o legal é que o Fritz Lang ele constrói uma cidade do futuro, que você tem aquelas passarelas com aqueles carros futuristas, aqueles prédios modernos e tal, só que ao mesmo tempo é uma paisagem gótica, né? É um futuro gótico, né? Que lembra muito o Alien 3 do David Fincher, também, de você ter um futuro gótico, né? Uhum. E o próprio Blade Runner, que também se inspirou, o Ridley Scott, né? Basicamente decupou todo Metrópolis Na verdade, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o cinema é mais mimética das artes, né? Mimética no bom sentido, não é que o cara tá simplesmente plagiando nada, são essas coisas que vão, referência da referência da referência, que quando você vê, parece que formam um universo único, assim, eu acho, um universo imaginativo, né, que você consegue ligar. Inclusive a Maria, por exemplo, ela é tataravó do C3PO, né? exatamente. Sem a Maria não teria o C3PO, né? Tipo, O estilo é bem parecido. Inclusive, você tem. Ainda existe, né? O boneco da Maria, ele é exposto e tal. E quando você vê, ele é. Puta que pariu, assim. É o C3PO, aquele bicho lá, meu. É foda. total, total. E essa grande influência, assim. Mas o que além disso o Metrópolis tem de interessante para nós, assim? E como um cineasta enxerga Metrópolis? Acho que isso é legal de pensar. Eu acho que o Metrópolis ele tem uma coisa assim de que ele tem uma narrativa que ela parece muito não só no expressionismo alemão, mas também em alguns filmes do Fritz Lang, que seria uma insurgência contra uma ordem, né? Uhum. Que é um tema que o Fritz Lang ele desenvolve num filme dele muito pouco conhecido, um filme francês que ele fez, chama Lilion. Inclusive, eu abri até aqui a página dele para você ver a imagem. Vocês estão vendo aqui? Levanta um pouquinho mais. Aí, sim, sim. Tá vendo que é o protagonista sendo alçado ao céu por esses dois anjos negros. Uhum. Nesse filme, o Lilion, ele faz uma visão do paraíso como sendo uma espécie de polícia. Então, assim, você vai ser julgado para entrar no além, então os anjos são policiais, Olha, vestidos de preto e tudo. Então, assim, o Fritz Lang, com esse filme, ele criou a base. Eu não sei se você já viu aquele filme do Alex Proyas, que se chama Cidade das Sombras, Dark sim, City, sim. que é Uhum, com sim. a todo o visual daquele filme não é do Metrópolis, como dizem, é desse filme do Fritz Lang, que é Ah, muito sombrio e que você tem forças ocultas, que seria o paraíso, no caso, que policiam a vida dos humanos. Então, assim, o Fritz Lang, ele não está se revoltando contra o céu nesse filme, mas ele tá tentando dramatizar de outra forma essa metafísica, né? uhum. E você vê essa questão de você insurgir contra a ordem, ela é muito clara no Metrópolis, né? Que é um tema que vai aparecendo, vai pipocando assim, em alguns filmes do Fritz Lang, né? Mais uma atitude do que um tema mesmo, né? Sim. E aí a gente chega no M, né, que é absolutamente uma obra-prima, assim, do começo ao fim. E que você falou uma coisa muito interessante do M, que ele é um filme muito sombrio, né? Muito escuro. Isso. Tem uma fotografia muito escura. E eu tô revendo, eu já comentei com você aí, tá o Millennium, que é uma série da Fox, do criador do Arquivo X, que é o Chris Carter, e fez essa série Millennium e tal, que não fez tanto sucesso quanto o Arquivo X, porque era muito melhor, por sinal, que tem lá o personagem do Frank Black, interpretado pelo Lance Henriksen, e eu te comentei, né? Cara, é muito impressionante que tem vários episódios assim que simplesmente você não vê nada, assim, que é um breu, assim, que você fala onde que esses caras estão entrando? O que está acontecendo? É muito impressionante, assim. E aí eu lembrei na hora do M. Quando você fez as referências, eu falei, putz, é o M. E o Millennium tem muito a ver com isso daí, com essa questão dos duplos, do mal, dessa questão de você, onde que está o mal, né? Como que ele entra na vida das pessoas, é muito impressionante. Só que eu acho que o Millennium, ele tem uma grande vantagem narrativa mesmo, e de construção de caráter, que é uma coisa muito interessante que você não percebe muito isso em todos esses filmes de psicopata, de filme noir, policial. É que o Frank Black é uma pessoa boa.
sabe? Ele não é um cara desesperançado, ele não é um cara cínico, ele não é um cara que enche a cara para enfrentar o mal tudo. Ele tem a esposa dele, a filha dele, que sustentam uma bondade nele. Tanto que eu compartilhei ontem uma cena no Twitter, que é quando ele vai ser padrinho do sobrinho dele, assim. E, cara, a cena é muito bonita, você vê ali a bondade do personagem mesmo, né? Então isso é uma coisa que eu acho muito fascinante no Millennium, que realmente não é muito comum você ver isso nessas grandes narrativas, né? Você pega True Detective, você pega o Perry Mason que está passando agora, ou qualquer outro, sei lá, o Coração Satânico, qualquer filme que tem aí características no ar de violência e tudo, normalmente o detetive tem um problema pessoal muito sério, assim, né? De bebedeira, de falta de fé, e por aí vai. Então, Tem Frank Black... Que é também uma série de televisão que também lida com o problema do mal e que também lida com assassinos psicopatas, que é o Twin Peaks. Porque o Dale Cooper, ele é o policial mais otimista do mundo, cara. Então, mas a diferença... sim, é que curiosamente são duas séries que... o Twin Peaks ficou muito tempo no limbo, né? Pouca gente conhecia e falava, ressuscitou por conta da terceira temporada. Só que nela você tem a tragédia do Cooper, né? Que o Cooper termina se ferrando no final, assim, né? Ele tem um problema tal. Eu não vou falar aqui o que acontece com o Millennium, apesar de ser uma série que já passou há mais de 30 anos atrás, e pouca gente viu, mas ainda assim no Millennium o Frank Black ele se sai melhor, assim. E são um pouco diferentes, assim, né? O Millennium tem uma estrutura mais de série fechadinha, sabe? Cada episódio tem a sua própria história, tal. E só no decorrer das 3 temporadas que vai tudo se unir numa história só, especialmente da segunda para a terceira. Enquanto que o Twin Peaks tem uma outra estrutura. Mas o Frank Black é um personagem, cara, é muito bonito, assim, cara. Tem uns episódios assim que eu juro pra você que são muito emocionantes, assim, porque você tem uma questão do mal, assim, tem uns episódios muito pesados e ele sempre consegue trazer você de volta pro lado humano, pro lado da bondade por conta dessa relação do Frank Black com a esposa e com a Catherine e com a Jordan, assim. Mas me lembrou muito, voltando, né, pra falar do expressionismo, essa questão da escuridão, assim, que é uma série que essa coisa do contraste, da escuridão, é uma coisa muito fascinante também, né? E o que eu acho impressionante assim do N é porque assim, tem 2 filmes de serial killer, na verdade, no expressionismo alemão, o M e o Gabinete das Figuras de Cera, do Paul Leni. O Gabinete das Figuras de Cera, ele é um filme episódico, né? Ele é um filme em formato antologia, onde você tem um poeta que está buscando inspirações para as poesias macabras dele, e ele vai nessa exposição de bonecos de cera, onde ele vê grandes assassinos da história. E a última história é do Jack Stripador. E ele passa a ser perseguido pelo Jack Stripador nesse último episódio, né? Então você já tem uma acusação de serial killer também, né? Mas o que eu acho legal do M é porque, assim, hoje o serial killer, ele abunda, né? No gênero policial, no gênero noir. Mas ele demorou para ser legitimizado, né? Porque, assim, você tem o M... E aí, nos anos 60, você tem o Norman Bates com o Psicose e o personagem do Pip Tom, do Michael Powell, que também é dos anos 60. Porque o Leatherface, o Jason, o Michael Myers do Halloween e todos aqueles outros assassinos, tanto do cinema giallo italiano quanto do cinema slasher, eles não são enquadrados na lógica de serial killer. Apesar de eles serem assassinos psicopatas, eles são monstros, né? Sim. Esses monstros sobrenaturais. O serial killer, ele era, assim, a rapa do tacho, assim, do gênero de terror e de suspense, né? Tanto que o Maniac, do William Lustig, de 1980, e o próprio Henry, o retrato de um serial killer, que acho que é de 1980, 81, eu acho, são filmes... O Henry é mais da década de 90. Já é década de 90, ele? 90, certeza. Eu lembro porque eu vi no cinema. E em 1980, por mais que eu seja velho, em 1980 eu não era tão novo, tão velho ainda. O Henry é da década de 90, eu tenho certeza. Aquele filme nossa senhora, aquele filme é muito impressionante, cara. Muito impressionante. Eles são filmes muito bons, mas eles são filmes marginais. Eles não são filmes mainstream. Não,
O Henry, ele veio meio que na cola do Silêncio dos Inocentes, mas não fez nem sucesso nenhum, assim, acho que ninguém conhece o filme, tirando muito, sei lá, você, algumas pessoas, assim, que gostam do gênero, não é um filme muito conhecido, né? E é absurdo, assim, absurdo, é um dos filmes mais perturbadores que eu já vi na minha história, Bem perturbador. né? Total, assim, porque ele não é uma fantasia de psicopata, não é uma coisa bonitinha, não é nada, é um negócio muito cru, né, cara? É muito Totalmente. E o cru, assim. Maniac, do William Lustig, também, porque ele é um filme de terror de serial killer contado pelo ponto de vista do serial killer. Então você não Aham. tem herói no filme, né? Assim, o tempo todo você está acompanhando aquele cara fazendo um monte de atrocidade, né? Eles têm que sobreviver ao filme, né? No fundo é isso, ele é um filme que é para causar desconforto, é para você se sentir mal, né? E o Michael Mann filmou em 86, eu acho, o Manhunter, que é a primeira adaptação do Hannibal Lecter, que também foi um fracasso de bilheteria. E aí, só em 1990 ou 91, que acho que é o Silêncio dos Inocentes, que aí é um filme que ganha os 5 principais Oscars, ele se torna, assim, o grande filme de serial killer da história do cinema, e o Seven, em 95, do David Fincher, Aham. né? Mas assim, você teve pouquíssimos exemplos notáveis, tirando esses que a gente falou agora, de serial killers no cinema que fossem filmes realmente bons, né? Que não fosse só um cinema exploitation para chocar ou para, né, assim, simplesmente explorar um tema sensacionalista, né? Sim. Inclusive tem um outro livro aqui que eu vou dar de recomendação, porque esse livro aqui é para quem gosta de literatura hard-boiled, é essencial. Hard-boiled Sentimentality. Mentality. Isso. Ele conta toda a história ele partindo do Dashiell Hammett e do Raymond Chandler até os dias de hoje, porque o livro é de 2009, ele foi concluído em 2008. Ele faz toda uma história. Ele passa pela Patricia Highsmith, pelo David Goodies, pelo Mickey Spillane, pelo Jim Thompson, pelo Thomas Harris. Ele passa por todos esses autores contando a história da literatura hard-boiled, que é a base do filme noir. Uhum. E no último capítulo, ele comenta sobre a ascensão do serial killer. Então, assim, como que o serial killer passou a monopolizar esse tipo de literatura como sendo o principal antagonista, né? E ele vai contando por que isso acontece. Ele conta muito essa história do duplo, do investigador versus o serial killer, né? Então é um Sim. livro bem importante. Mostra ele de novo aí, Luiz, por favor. Aqui, ó. Muito bem, muito bem. Hard O Boiled. autor é Leonard Cassuto. The Secret History. Of the American Crime Stories. Muito bem, muito bem. Ele ia falar do James Roy aí, né? Ele fala um pouco, mas só que o James E. Roy ele categoriza mais como sendo uma literatura hard-boiled histórica, né? No sentido de entrar em períodos históricos e rever de forma paranoica a história dos Estados Unidos, né? Pelo viés policial, né? Uhum. Mas ele fala que é do James E. Roy. O curioso que você falou aí, você citou aí umas coisas e eu lembrei do James Roy porque no Califórnia, do Dominic Sena, tem uma piada com o Black Dahlia, com o assassinato da Dahlia Negra e tal, não sei o que é uma das coisas que influenciaram a vida direta do James Roy e o modo como ele escreve. E no Millennium tem um momento lá que tem uma personagem que aparece e tal, não sei o que chama Patrícia. Aí no finalzinho do episódio, puxa lá o arquivo dela e chama Patrícia Highsmith. São essas pequenas piadas dos caras, né, assim que funcionam. Mas a Patricia Highsmith, ela que criou o talentoso Ripley, né, aquele psicopata que o Alain Delon, né, naquele O Sol por Testemunha, interpreta ele. O Hitchcock adaptou também a Patricia Highsmith no Strangers on a Train, também, que acho que saiu como Trama Diabólica, acho que em português. Grande autor. E o Ripley é um personagem duplo e mimético no sentido de italiano, né, do René Girard, por excelência, porque ele deseja e quer copiar todo mundo, assim, né? É uma coisa muito, muito maluca, assim, o Ripley e tudo. Luiz, o que mais? Vamos lá, então, a gente fecha aí o Fritz Lang. Tem mais alguma coisa para falar do Fritz Lang? Ele vai para Hollywood filmar, ele faz muito filme no ar, né? E em especial Gardenia Azul é um grande filme no ar dele. E tem um outro diretor que ele está no mesmo período, mas ele não é expressionista, que é o Ernest Lubitsch. O Ernest Lubitsch ele filmava comédias e grandes melodramas e dramas históricos na Alemanha dos anos 20, e ele achava o expressionismo alemão uma grande piada, né? Então ele começou já nos anos 20 a parodiar
o expressionismo alemão dentro da própria Alemanha, né? E ele foi o primeiro diretor alemão a ser importado nos Estados Unidos. Eu estou mencionando ele porque ele foi o tutor, o cara que ensinou o grande diretor de cinema noir dos anos 40, que é o Billy Wilder. Billy Wilder filmou O Pacto de Sangue, filmou O Crepúsculo dos Deuses e uma série de outros filmes importantes do cinema clássico americano. E o Billy Wilder ele começou como roteirista e assistente do Ernest Lubitsch. E o que é muito interessante é que o Billy Wilder ele era um grande comediante também, né? Ele escreveu aquele filme com a Marilyn Monroe, que escapou o nome agora, que é Quanto mais quente, melhor. O Mais Quente Melhor, e também o Pecado Amarelado, que é aquele da cena clássica do... Sim. O Seven Year Itch. Isso, exatamente. Então, todos os filmes no ar do Billy Wilder, eles carregam uma dose de ironia e de um humor fatalista que você não costuma ver em filmes do período. Então, sim, o Billy Wilder, ele meio que não só ele faz o que seriam os filmes noirs mais bem acabados do cinema americano, como ele também já começa com a própria comédia noir, né, que vai ser muito explorada nos anos 80 e pelo próprio David Fincher no Clube da Luta, né? Pelo próprio Scorsese também, né? Como Pelo já citou, também. As histórias e tal. É totalmente influenciado por esse tipo de mentalidade. Essa ironia fatalista, ironia nihilista quase, né? A ironia do absurdo também, né? De você estar envolvido em circunstâncias que você não consegue controlar e você só se dá mal, né? Então, tem esse diretor que eu acho muito importante. E, né, assim, acho que a grande referência do noir na cultura pop é o nosso amiguinho aqui, ó. Ah, você tem um Big Damn CC. Sim, sim, sim. É o grande Frank Miller aqui, porque... Essa edição é uma edição para você fazer exercício em casa, né? Para você levantar peso. Porque, cara, é absurdo. Eu tenho essa edição também. E a costura, cara, a costura ela vai abrindo aqui, né? Porque ela é tão pesada. Tipo... Não, o problema é que eu tenho essa edição por puro capricho, né? Porque, na verdade, eu tenho um negócio que é o Library Sin City, que são unbox, com tudo bonitinho, as histórias todas separadinhas, tal, não sei o que já é um must, né? Mas eu tenho essa edição, não sei, para levantar peso, porque o bagulho é um tijolo, né? Quando na livraria isso daqui é um dever moral, né? Assim, não é uma questão de, será que eu compro? Não, eu tenho que comprar, né? É uma obrigação. O Frank Miller com esse... Porque o Miller é hardboiled puro, né? Não, total. E ele é totalmente influenciado, muito interessante, porque ele não só é influenciado pelo pulp, pelas histórias de detetive e tudo, mas especialmente por essa forma de expressão artística que é o expressionismo, seja ele o expressionismo das artes plásticas, seja ele o expressionismo do cinema e a própria caricatura dos quadrinhos e tal, que tem muito a ver com isso, né? Com esse humor niilista, fatalista, sarcástico ao extremo, tudo no limite, né? Porque uma coisa interessante, assim, o expressionismo também é muito marcado, como você falou também muito bem, pelo contraste, mas não só pelo contraste visual, mas também o contraste da persona, do caráter, né? Assim, então os personagens são muito fortes, assim, tipo, e o Frank Miller eleva eles à enésima potência. Então, se o cara é um detetive durão, o cara não só é um detetive durão, como ainda consegue sobreviver até a cara arrastada no chão, né? Exato. É o Marvin, né? Toma 10 tiros, cai na janela, assim, não sei o quê, mas o cara tá inteiro. Assim, no dia seguinte, tá inteiro não, tá todo estrupiado, mas tá em pé lá para enfrentar o negócio. E mesmo quando é torrado na cadeira elétrica, ainda tem que torrar de novo. Inclusive, esse é um tema muito comum do noir, que é o protagonista não só não é um herói perfeito, como muitas vezes ele se dá mal no final, né? Ele é morto, ele passa por suicídio, é executado, é preso, enlouquece. Que você tem muita questão da deformação, né? Essa coisa que a gente falou do expressionismo, da deformação da realidade, ela se passa muito pelo fato de que os protagonistas do noir, né, não só os detetives, mas também os criminosos, eles são pessoas que muitas vezes não têm nem noção de quem eles são, né? Uma trama noir clássica é o personagem que acorda com amnésia e na jornada de descobrir quem ele era na vida passada, né, pré-amnésia, ele descobre que ele era um filho da puta, né? Sim. Que é do Christopher Nolan, do Memento, é exatamente isso, né? Nossa, eu anotei aqui para falar isso. Tipo, tá escrito aqui Nolan.
Nolan Memento. Eu ia citar exatamente ele, que é totalmente isso daí, essa história. O Coração Satânico também, né? A história é exatamente essa e tudo. E é muito interessante você perceber esse tipo de perspectiva de quem somos, né? No limite, assim. E o Frank Miller vai na enésima potência com os personagens dele, isso que é muito interessante, assim. Você gosta do Memento? Do filme do Nolan? Eu curto, cara. Curto pra caramba. Você já assistiu ele ao contrário? Você conseguiu fazer alguma coisa assim? Não, assistir ao contrário, nunca assisti. Nunca assisti. Não precisa, né, cara? Ver ao contrário, né? Uhum. Mas você acha que mas é um filme que dá para você rever, assim, falar assim, putz, porque depois que você pega a primeira, a segunda vez, assim, você acha que ele tem alguma coisa que vale a pena ficar revendo ele? Eu acho que não. Eu acho que ele não é um filme do Nolan como um filme do Fincher, né? Que você tem que assistir inúmeras vezes para ir tirando várias camadas de significado, né? Eu acho que ele é muito mais assim como é um filme de aprendizado do Nolan, né? Ele tem aquele Following, que é o primeiro dele, que também é um filme noir, e ele fez o Insônia, que eu acho que é um filme noir muito mais sofisticado dele, né? E o próprio Batman, que é a apoteose disso, né? A figura do super-herói também é muito tratada como um herói noir, né? Se você quiser ver dessa forma. Eu já perguntar se a trilogia do Nolan tem alguma coisa a ver com o cinema expressionista alemão. Se você consegue fazer paralelos. Totalmente. Totalmente? Porque, cara, principalmente o segundo filme, né? Todos eles têm elementos do noir, mas principalmente do segundo filme. E uma delas é a construção de um personagem que ele está excluído da sociedade, que aí no caso é o Bruce Wayne. Então, apesar dele ser o filho de Gotham, como ele passou pelo trauma da morte dos pais, ele se desloca daquilo. Ele já não é um cara que tá vivendo ele não vê aquela realidade de Gotham como os habitantes de Gotham veem, certo? Então ele vê aquilo como sendo algo que precisa ser corrigido e que só pode ser corrigido se ele assumir uma outra persona. E uma coisa que é muito característica do cinema expressionista é o uso de máscaras e de maquiagem. É um cinema que retomou muito, né? Essa tradição quase que teatral, né? De você se maquiar, usar peruca, maquiagem extremamente marcada, né? Com os olhos fundos. O próprio Caligari, né? Tem na figura do sonâmbulo tem isso, né? E o Coringa, né? Pra caramba, ainda mais o Coringa do Nolan, né? Que não é um cara que ele caiu naquele poço, naquele líquido, né? Da acne, né? Ele é um cara que ele se transforma naquela persona, né? Ele pinta o cabelo, ele passa maquiagem e ele é um pária da sociedade, né? Assim, que é uma coisa que já vem do romantismo, a voz do pária, principalmente do Byron, né? Mas você também tem essa coisa de você ser o cara que não está inteiramente inserido na ordem social, né? Uhum. Eu acho que também o visual de Gotham City, em especial no segundo, né? Mas também lembra muito o M, né? Também é uma cidade sombria, também é uma cidade cheia de ruelas e ruas, né? E becos que parece que tem vida. Assim, tem um pouco isso também. Em especial no primeiro e no segundo tem bastante isso, né? Eu acho. Primeiro porque você tem aquela favela, né? O Narrows, que é onde fica o Asilo Arkham, que é totalmente parece o gueto de Praga do Golem, né? Assim, totalmente desconjuntado aquilo, né? Com Não é os real, rios, né? Você vê que não é real, né? É uma coisa que é um dos poucos momentos no filme, inclusive, aliás, da trilogia toda, é um dos poucos momentos da trilogia toda que você percebe a irrealidade do cenário, né? Isso. Você também tem uma citação a Metrópolis, né? Porque no Batman Begins você tem aquele elevado, né? Que vai para a Torre Wayne. Aquele elevado, ele até, se olhar arquitetonicamente, ele não encaixa direito com a Chicago, né? Que ele usa de locação. Ele é um Art Deco totalmente deslocado daquela arquitetura mais corporativa, modernista de Chicago, né? Porque o próprio Tim Burton, quando ele faz o Batman de 89, a Gotham City dele, a referência é o Metrópolis do Fritz Lang, né? É que aí no caso do Tim Burton, o Tim Burton ele só trabalha no universo real, né? Isso, uma fantasia, né? Na fantasia, é muito claro. Enquanto o Nolan tenta justamente incorporar, que aí eu acho que tem a ver com o M do Fritz Lang, como se, olha, esse mundo real também pode ser um mundo sombrio e perturbador e estranho, né? E aí acho que fica mais próximo nisso. O Burton não. O Burton é aquele mundo de fantasia o tempo inteiro e tal. E a única coisa boa do Batman dele é a trilha sonora do Prince.
Eu gosto muito do Jack Nicholson como Coringa, cara. Acho o Jack Nicholson foda, cara. É que, putz, cara, eu sou traumatizado com aquele filme, porque eu era muito jovem e na minha cabeça o Batman era o Batman do Frank Miller, né, cara? Era o Batman Ah, tipo sombrio, tal, não sei o quê. Vai, o Batman do Neil Adams, quem quer, mas era um Batman mais detetivesco, sombrio, tal, não sei o quê. E na época que eu fui assistir o Batman do Burton, cara, meu Deus do céu, eu saí xingando do cinema, eu saí, parecia, você sabe, nerdinho, né, de hoje em dia, né, esses gordinhos que ficam xingando, virgão, era virgão, né, aí você sai xingando os negócios, tal, não sei o quê. Eu gosto muito do segundo. o 2 eu acho melhor também. O 2 eu acho fascinante, assim, eu acho realmente muito bom, assim, acho que já tinha passado o trauma, aí eu consegui assistir tudo, eu falei, nossa, mas o 2 é legal. Tem a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato, o, Inclusive, no Batman 2, o personagem do Christopher Walken se chama Max Schreck, que é o nome do ator que interpretou o vampiro no Nosferatu do Murnau. olha só, Né? referência total e absoluta. Referência aí, né? Não é. É, Luiz, que mais de livro você tinha separado aí para mostrar? Você tinha mostrado, feito uma pilha? Tem mais coisas que você quer compartilhar com o pessoal? então, aqui, ó, se quem quiser ler sobre o duplo, eu recomendo essa coleção aqui do Robert Louis Stevenson, chama O Clube do Suicídio e Outras Histórias. Tem o Médico Monstro, tem o Markheim aqui, mas é uma edição da Kozak Naif, né? No Deve estar final, R$ 500 hoje em dia, viu, pessoal? Então vocês tentem comprar de outra forma. ou vocês procurem aqui, ó, porque no final você tem um ensaio do Vladimir Nabokov sobre o Médico Monstro, que Uhum. é, um, que é um dos contos preferidos dele, e o Nabokov ele vai, ele analisa assim em detalhe. Então, tipo, ele faz esquemas conceituais dos personagens, e ele, inclusive, ele faz uma coisa aqui que quando eu li esse ensaio da primeira vez, ele faz um diagrama da casa do Dr. Jekyll, né? E o que o Nabokov fala é assim, a própria forma como o Stevenson descreve a disposição arquitetônica da casa do Jekyll, ela é, na verdade, o mapa mental da psique dele. Então, o Hyde, ele sempre fica nos cantos escuros, escondidos da casa. Sim. Nunca tem saída para a rua dos cômodos onde o Hyde aparece, né, onde ele se transforma, porque ele não sai pela porta da frente, ele sai pela janela. Né? Uhum. Então, essa análise que o Nabokov faz dessa questão do duplo no Robert Louis Stevenson, acho que assim, cara, me surpreendeu, assim, porque de resto é uma coletânea, você consegue encontrar esses contos em qualquer outra edição, né, do Stevenson, inclusive porque ele está em domínio público. Mas esse ensaio do Nabokov eu recomendo ler, porque acho que é a melhor análise que existe sobre esse conto. Quem quiser ler sobre o ciclo de filmes de horror da Hollywood clássica, né, da Universal, tem esse livro aqui, Madness in a Social Landscape, né, ele conta toda a história do ciclo de horror da Universal desse período, e também tem um livro, que esse eu não tenho, eu só tenho ele em book, que se chama Os Filhos de Caligari, Caligari's Children, que ele conta toda a história do horror, traçando a origem com o gabinete do Dr. Caligari. O autor chama S.S. Prower, para quem quiser procurar. Sobre filme noir, vamos lá. Primeiro, filme noir, A Very Short Introduction, bem fininho, né? Que aqui ele faz não só uma história do gênero, mas ele também conta um pouco sobre a literatura hard-boiled, sobre como que os estúdios adotaram, né? Como é que eles incorporaram esse tipo de cinema policial sensacionalista, né? Dentro da Hollywood clássica da era do Código Reis e tudo mais, né? Daquela coisa de moralizar o cinema americano, né? Inclusive, essa coleção aqui, eu usei ela no ensaio do David Fincher, porque essa coleção ela tem um livro que chama Crime Fiction, que eu usei bastante lá no ensaio, né? Em português, você tem esse daqui, O Outro Lado da Noite, né? Ele é um livro mais introdutório, mas o que eu acho legal dele é que no final você tem uma filmografia aqui atrás, onde ele vai listando e ele vai analisando rapidamente vários filmes do ciclo clássico de noir, né, dos anos 30 e 40. Aqui tem um livro que você encontra ele em cópia digital fácil também, que é um livro que eu acho foda, que é o Philosophy of Film Noir. Então, você tem ensaios aqui que é assim, Albert Camus e filme noir,
você tem como é que seria a noção do religioso e do transcendente da teologia no cinema noir. Como é que você tem uma visão da escola de Frankfurt, marxista, econômica, do filme noir. Então, eles são vários ensaios de vários autores, de vários filósofos, analisando esse ciclo de filmes, né? Então, você tem uma análise teológica do Relíquia Macabra, por exemplo, do John Huston. Então, ele é um livro que ele conta muito sobre aquilo que eu falei no ensaio do Fincher, sobre o que seria um temperamento noir, né? Menos de você ser uma escola de gênero, de fotografia, enquadramentos, e mais como é que você cria um não gênero, né? Então é uma perspectiva de mundo, que é um livro que eu acho bem legal. Sobre o cinema alemão, eu já falei da Lotte Eisner, que é um livro obrigatório, mas quem quiser ter uma ideia do que seria esse período cultural, tem esse livro aqui do Peter Gay, que chama A Cultura de Weimar, né? Que conta muito, né, também do movimento das artes plásticas e tal. E tem uma história, que aqui é um outro livro que eu tenho que apresentar ele antes, né? O expressionismo alemão ele começa nos anos 20, na Alemanha, ele vai ali, grosso modo, nessa fase de ouro até mais ou menos 1924, 1925. E por você ter muitos filmes desse gênero, monstros, loucura, insanidade, assassinato, fantasia, não sei o que, eles começam a entrar em decadência, né? O próprio público começa, putz, não aguenta mais isso. E aí você tem um curto período de transição, que seria a retomada do objetivismo, não da Ayn Rand, mas no sentido de você ter uma objetividade. Então você tem a ascensão do Bertolt Brecht e a ascensão do Pabst, do Georg Wilhelm Pabst, no cinema alemão, né, nesse meio período. E eles começam a fazer um cinema mais de cunho social, que seria um cinema mais de esquerda, né? Então, a preocupação não é mais com o assassinato ou com a loucura. A preocupação é se o camponês vai conseguir ter comida na mesa, né? Isso está no meio do período da cultura da República de Weimar. No final, com a estabilização econômica e com a ascensão do nazismo, você começa a ter um movimento que... Aí é que eu vou apresentar o livro, de modernismo reacionário, como eles chamam, que você passa a ter um diálogo de vamos buscar nas novas tecnologias, vamos buscar na industrialização, vamos buscar uma filosofia que seja moderna, tecnológica, mas que recupere o espírito romântico, folk, idealizado, ariano do povo alemão. Então você tem esse paradoxo bizarro que seria a cultura tardia da época de Weimar, que é o que esse historiador chama de modernismo reacionário, Jeffrey Hirth. É um livro meio polêmico, né? Mas que eu acho legal você ver primeiro do Peter Gay e ir para esse. Não sei se você conhece esse livro, do modernismo reacionário. Vou ter que ir atrás dele agora, porque muito me interessa. Inclusive porque assim, você fez a série do totalitarismo na arte, e o cinema, os nazistas odiavam o cinema expressionista, né? Porque eles viam aberrações, deformidades, e eles não viam uma narrativa clara, porque os filmes poderiam ser muito bem uns delírios paranoicos dos personagens, então eles queriam, na verdade, banir tudo isso, né? Tudo isso, exatamente. Né? E aí o que esse autor aqui, o Jeffrey Hirth, faz é que ele recupera esse período tardio da cultura de Weimar, né? Aí aqui, como a gente falou muito de cinema clássico, hollywoodiano e tal, então acho que eu tenho que citar alguns livros para quem quiser ter uma referência para o expressionismo, né? Então, o primeiro em português aqui é o Primeiro Cinema, da Flávia Cesarino Costa. Esse livro aqui é muito bom. Ele é um livro que foi publicado em 2006, eu acho, ou 2008, por aí, em que o que ela basicamente faz, ela leu todas as últimas pesquisas e as últimas recuperações históricas sobre o surgimento do cinema, e ela reconta o trabalho desses historiadores e o próprio nascimento da linguagem cinematográfica. Então você tem Lumière aqui, você tem o Georges Méliès também, o nascimento da indústria cinematográfica até o Griffith, né? Então ele é pré-Griffith, esse livro aqui, né? Aqui tem um livro que é de salivar a boca, mas ele é meio difícil de achar, mas chama The Classical Hollywood Cinema. Vocês estão conseguindo ver aqui a capa? Tá um brilho, dá para ver. Aí, agora deu para ver direitinho. The Classical Hollywood.
do David Bordwell, eles vão justamente do nascimento da indústria do cinema americano e eles vão analisando até os anos 60 todos os livros. Então, ele realmente decupa. Tipo, eles analisam quadro a quadro vários filmes, né, desse período. Então, é do David Bordwell. David Bordwell é um autor, assim, obrigatório para quem quiser ler sobre cinema, porque ele é um cara que ele analisa muito a linguagem e a narrativa, assim, o que um close significa num filme, o que esse movimento de câmera significa no filme. E aí que ele fala, tipo, tem capítulo que é só sobre profundidade de campo. Então, o cara, ele analisa toda a fotografia do Cidadão Kane, do Greg Toland, com a profundidade de campo, assim, é muito absurdo esse livro. E aí, já sobre o período de domínio dos estúdios americanos, esse livro aqui, O Gênio do Sistema, da Companhia das Letras, prefácio do Rui Castro, que ele conta toda a história do sistema de estúdios dos Estados Unidos, né? Então ele conta, porque quem começou com o sistema de estúdio nos Estados Unidos foi o Carl Laemmle, que é o presidente da Universal, que começou com os filmes de horror, né? Então, que ele era um produtor independente que começou a criar um sistema de produção nos Estados Unidos, né? E daí vai para a MGM, ele conta a história da Warner, do cinema de gangster, do cinema noir. Inclusive, esse autor aqui, o Thomas Schatz, ele tem um livro que não foi traduzido para o português, chama Hollywood Genres, que ele conta toda a história dos gêneros hollywoodianos. Não só do ponto de vista narrativo, mas também do ponto de vista econômico. Como que esses filmes eram vendidos, como que os donos de estúdio olhavam para o... Não, ó, esse diretor tem que fazer filme de gangster, esse diretor tem que fazer de terror. Não, pega aqueles caras lá e eles têm que fazer filme musical. Né? Então ele conta essa história. Né? Esse cara esse livro aqui, Gênio do Sistema, é foda. E é isso. É isso. Uma pequena lembrança para vocês, mas eu vou, antes da gente fechar, eu queria falar uma coisa. A gente não fala de uma coisa importantíssima nessa história toda, que é o Alan Moore, né? Com a Liga Extraordinária. Que o Alan Moore com a Liga Extraordinária, ele recupera justamente a maioria desses personagens. A gente falou da Mina, do Dr. Jekyll, o Homem Invisível, o próprio James Bond, né? O Bond tá lá e tal, e ele é totalmente, ainda mais com a arte do como? Do Kevin O'Neill. Eu estava pensando no outro cara. Do Kevin O'Neill, tudo, que é totalmente expressionista, né? Aquilo ali, o Alan Moore com a Liga Extraordinária, ele faz realmente homenagens e homenagens ao expressionismo alemão e aos seus personagens, né? Isso. Inclusive, no Black Dossier, que é o volume 3, eles falam de uma anti-Liga Extraordinária que são dos vilões do expressionismo alemão. Uhum. Não sei se você se lembra, tem até o Kevin O'Neill até desenha o cientista louco lá do Metrópolis, né? Ele tá com a Maria ali e tal. Exato. Cara, conta essa história, eu quero ver essa história, porra. Mas a Liga Extraordinária é talvez uma das, até mais do que o próprio Frank Miller, assim, é a maior expressividade a maior expressão desse cinema alemão, desses artistas nos quadrinhos, né? É totalmente referente a isso tudo. Enfim, então, só para dar essa palhinha do Alan Moore. Luiz, estamos aí fechando esse segundo programa. Muito obrigado mesmo por ter compartilhado a sua experiência com o pessoal. Você quer falar alguma coisa aí, pessoal? Onde que as pessoas podem assistir esses filmes? Como que você faz para ver assim? Cara, não sei se foi a Versátil, mas uma dessas distribuidoras aqui do Brasil, eles têm uma coleção de expressionismo alemão em 4 volumes. Tem vários filmes, acho que são 5 filmes por volume que tem. Mas todos esses filmes eles estão em domínio público, na verdade. E você encontra no YouTube, acho que o Caligari, numa cópia restaurada que está impecável. Nosferatu também, até mesmo esses filmes mais obscuros, né? O A Rua, o Da Aurora à Meia-Noite, você também encontra no YouTube, porque eles estão todos em domínio público, né? Então, tá, cara, meter bala no YouTube. Eu usaria o Tela Demoníaca como um guia também. E até mesmo quem quiser ler, antes de entrar, né, fundo no Tela Demoníaca, leia aqui o História do Cinema Mundial, que inclusive a Laura Canepa, ela dá uma sugestão de bibliografia sobre o expressionismo, né, no final. Então eu começaria por aí, para você ir assistindo os filmes, vai lendo os livros, vai entendendo um pouco da história desse período, que é fascinante, né? Como a gente viu aqui, né? Pelo menos para a gente então vocês que estão aí acompanhando o Bunker, que assistam também. Luiz, muito obrigado mesmo pela participação. Eu espero que a gente possa fazer outros programas, outras
trocas de ideias assim, tudo. Tem muita coisa para conversar e até uma próxima, meu caro. Obrigado, gente. Espero que vocês gostem. Abraço.